Olá, bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Hoje vamos ver alguns exercícios de lei de Newton envolvendo sistemas de dois corpos. Então serão três questões clássicas de lei de Newton. Todas elas teremos que resolver um sistema de equações, tá? Porque teremos dois corpos envolvidos. Então vamos para a primeira questão. A figura a seguir representa um sistema de polia e roldana. A massa do corpo A é 3 kg e a do corpo B é 1 kg. Use o valor da aceleração da gravidade na Terra como 10 metros por segundo ao quadrado para determinar a aceleração do sistema e a tração no fio. Como em qualquer questão de lei de Newton, devemos identificar todas as forças que atuam sobre os corpos e, em seguida, calcular a força resultante e substituir nas leis de Newton. Vamos lá. No corpo A, primeiro, eu tenho, como ele tem massa, ele tem peso. Eu vou representar o peso do corpo A como PA. E ele tem tração, porque ele está preso a um fio. O corpo B, mesma coisa. Tem peso do corpo B e tração. Certo? Vamos lá, vamos escrever aqui os dados que eu tenho do problema para a gente poder pensar como que vai, para onde isso aqui vai estar, né? Porque isso aqui que vai acontecer. Eu vou soltar isso aqui e um corpo vai puxar o outro, né? Aqui no inicial ele diz o seguinte, ó, a massa do corpo A é 3 kg e a do corpo B 1. Certo? Então aqui a massa do corpo A, 3 kg, e a massa do corpo B, 1 kg. O que vai acontecer? Quando eu soltar isso aqui, como a massa do corpo A é maior, o peso do corpo A também vai ser maior. Então a força com que está sendo atraído aqui vai ser maior do que a do corpo. Então o corpo A vai fazer uma força nessa corda aqui, essa corda aqui vai puxar o corpo B para cima, então o corpo A vai para baixo e o corpo B para cima. A aceleração deles vai ser a mesma porque o fio é inextensível, tá? Então, depois de identificar todas as forças que atuam sobre os corpos e analisar o que está acontecendo aqui, vamos calcular a força resultante. Para o corpo A, a força resultante, ó, lembra que a força resultante ela me diz a direção da aceleração dos corpos. Então por isso que eu fiz aquela análise inicial. Como o corpo A está caindo, eu vou colocar aqui, ó, PA menos T. E para o corpo B, eu vou adotar o contrário, né? Tem a força resultante no corpo A e no corpo B. Então já identificamos todas as forças que atuam sobre os corpos, já calculamos a força resultante. O próximo passo é substituir na segunda lei de Newton, porque tem aceleração. A segunda lei de Newton diz o quê? Força resultante é igual ao produto da massa vezes aceleração. Eu vou pegar essa força resultante e essa eu vou para cada um dos corpos, substituindo a segunda lei de Newton. Então para o corpo A, eu tenho aqui essa força resultante é o que? PA menos T. Então aqui vai ficar PA menos T igual a massa, no caso aqui a massa do corpo A, MA, vezes aceleração. Para o corpo B, eu vou fazer a mesma coisa, substituindo a segunda lei de Newton. A força resultante é T menos PB, igual a massa, no caso aqui a massa do corpo B, vezes aceleração. Certo? Como eu já disse, a aceleração vai ser a mesma, então eu vou representar pela mesma letra. Então temos aqui um sistema de duas equações em duas incógnitas, né? Vamos já substituir os valores que eu tenho antes de montar o sistema. Eu já tenho as massas e você já sabe que quando eu tenho a massa de um corpo e quero saber o peso dele, como ele está dizendo aqui que a aceleração vale 10 metros por segundo ao quadrado, o peso do corpo é pegar a massa e multiplicar por g, né? Só que como g é igual a 10, basta eu pegar a massa e multiplicar por 10. Então é só pegar cada uma dessas aqui e multiplicar por 10. Então aqui no caso da massa A, o peso 3 vezes 10, vai ficar 30 newtons. E no caso do corpo B, o peso do corpo B, pego a massa, que é 1, e multiplico por 10. 1 vezes 10, 10 newtons. Então vamos substituir esses valores aqui em cada uma das equações. PA
está aqui, ó, 30. Então aqui vai ficar 30 menos T, que eu não sei, eu quero determinar. MA está aqui, ó, 3 vezes A. No segunda equação, T menos PB está aqui, 10, igual a massa 1 vezes A. Então aqui eu tenho as duas equações, equação 1 e equação 2, eu tenho duas incógnitas, o T e o A. Ó, T e o A. Quando eu tenho duas equações e duas incógnitas, eu posso resolver isso tranquilamente através de um sistema, né? Então vamos lá. Como é que a gente faz para resolver aqui? A gente soma os dois lados de cada equação. Esse lado aqui eu somo com esse, e esse lado aqui eu somo com esse, certo? Então aí a gente pode cortar, que quando eu estou somando, ó, T com menos T é zero. Então aqui fica 30 menos 10 igual, agora eu vou somar os outros dois lados, 3A mais A. 30 menos 10, 20, igual 3A mais A, 4A. Ou seja, A é igual, eu quero saber o A, eu passo 4 dividindo, né? Fica 20 dividido por 4, ou seja, A é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Pronto, está aqui, já resolvi o item A. Para resolver o item B, eu posso pegar qualquer uma dessas equações aqui e substituir o A. Eu vou determinar o T. Então eu vou escolher a segunda equação, que eu vou reescrever aqui, ó. T menos 10 é igual a A. Mas eu já sei o valor de A. Então T menos 10, aqui o A está aqui, ó, que é 5, é igual a 5. Então T, isolando o T aqui, né? Tudo que não tem T passa para o outro lado, muda o sinal. Menos 10 passa para o outro lado, fica 10. O 5 já estava lá, não muda o sinal. Então T igual 10 mais 5, 15 newtons. Então resolvido aí o item A e o item B. Vamos para mais uma questão. Na figura a seguir, temos dois corpos, A e B, de massas 2 kg e 5 kg, presos por uma corda de massa desprezível e inextensível. O corpo B é puxado por uma força de intensidade de 50 newtons. Use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine a aceleração dos corpos e a tensão nas cordas. Então, como qualquer questão de lei de Newton, a primeira coisa que a gente faz é separar todas as forças que atuam sobre os corpos. No corpo A, eu tenho, como o corpo tem massa, eu tenho a força peso, vertical para baixo. Como ele está apoiado em uma superfície, eu tenho normal, vertical para cima, tração, ele está sendo puxado por essa corda aqui, e só. O corpo B, ele tem também peso, chamado de PB, normal, chamado de NB, e ele está sendo puxado por uma força F igual a 50 newtons. Como ele está preso a essa corda aqui também, ele também vai ter uma tração. Então, como já separamos todas as forças que atuam sobre os corpos, devemos calcular agora a força resultante. Já vimos anteriormente, quando o corpo está na horizontal e ele está apoiado em alguma coisa, só tem o peso normal, a força resultante nessa direção é zero. Então aqui na vertical, a força resultante vai ser zero tanto para A quanto para B. Então eu só vou calcular a força resultante na horizontal. Então vamos lá. Primeiro, para o corpo A força resultante vai ser simplesmente a tração. Só tem uma força na direção do movimento. Então a força resultante no corpo A vai ser igual a T. Já para o corpo B, tenho duas forças na direção horizontal, sentidos opostos. Então a força resultante é a subtração dos dois. Então vai ser F menos T. Certo? Já determinei a força resultante em cada um dos corpos. Próxima etapa é substituir na segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que a força resultante é o produto da massa vezes a aceleração. Certo? A aceleração vai ser a mesma para os dois, porque o fio ele é inextensível. Então ele não vai esticar de tal forma que um corpo tenha uma aceleração diferente do outro. Tá?
Então vamos substituir aqui para cada um dos corpos, para o corpo A e para o corpo B em seguida. Então vamos lá, para o corpo A, a força resultante está aqui, Então vai ficar a força resultante, que é T, igual a massa do corpo A, no caso, vezes a aceleração. Já para o corpo B, a força resultante está aqui, Então onde tem FR aqui, eu vou substituir por F menos T igual a M, que é a massa, no caso agora do corpo B, vezes a aceleração. E vamos substituir os valores que nós temos. De acordo com o problema, a massa do corpo A é 2 kg e a massa do corpo B 5 kg, né? E a força que está puxando o corpo B aqui, 50. Então vamos substituir esses valores aqui na equação. Primeiro para o corpo A, T, que eu não sei, é o que eu quero determinar, igual a 2 vezes A. Agora aqui no corpo B, F, está aqui, 50. Então vai ficar 50 menos T, que é o que eu quero determinar, igual MB, que está aqui, que é 5 vezes A. Então tem duas equações e duas incógnitas para resolver. Tem que montar um sistema de equações. Então está aqui o nosso sistema de equações, que para resolver, o que a gente faz? A gente pode somar os dois lados da equação, né? Esse t corta com esse t, porque t menos t é zero. Então aqui fica desse lado aqui simplesmente 50 igual 5a mais 2a. Então eu tenho 50 igual 5a mais 2a, 7a. Ou seja, a é igual a 50 dividido por 7 metros por segundo ao quadrado. Então eu já determinei aqui a aceleração pedida no item A. Para determinar a tração, como eu posso substituir na segunda equação aqui, né? Eu já sei o valor de A, ele está falando aqui que 2 vezes A é igual a T, então eu determino o valor de T. Então T é igual a 2A, né? Eu vou substituir esse valor aqui, aqui, na segunda equação. Então T é igual a 2 vezes A, que o A é 50 sobre 7. Ou seja, a tração é igual, 2 vezes 50, 100. Ou seja, 100 dividido por 7 newtons. Então, resolvido aí o item A e o item B, vamos para mais uma questão. Questão 3. Na figura a seguir, temos dois corpos, A e B, de massas 10 kg e 20 kg, presos por uma corda de massa desprezível. Despreze o atrito entre o corpo A e a superfície e na polia. Use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine A aceleração dos corpos, B, a tensão nas cordas. Bom, uma questão de lei de Newton. Temos aqui massa do corpo A 10 kg e massa do corpo B 20 kg. E a aceleração da gravidade pede para usar 10 metros por segundo ao quadrado. É um sistema de dois corpos, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar todas as forças que atuam sobre os corpos. Vamos lá. O corpo A, ele tem massa, está nas proximidades da Terra, então temos o peso do corpo A, né? Aqui somente a intensidade. Ele está apoiado nessa superfície, então ele tem a força normal, que é a força que a superfície exerce sobre ele. Além disso, ele está sendo puxado por uma corda, então ele tem a tração. Essas são as forças que atuam no corpo A, não tem atrito, né? Já o corpo B, ele tem massa, então ele tem a força peso vertical para baixo. Ele também está preso a uma corda, então temos a tração. Agora que identificamos todas as forças que atuam sobre o corpo, devemos calcular a força resultante em cada um dos corpos. Mas olha só, aqui no corpo A, nós já sabemos que quando um corpo está na horizontal, sujeito apenas à força peso e a normal é igual a força peso. Força resultante nessa direção é zero. Então, na vertical, eu não vou me preocupar com essas forças aqui. Eu só vou me preocupar com as forças no corpo A na horizontal, certo? Então, vamos lá. No corpo A, a única força que eu tenho aqui, na direção do movimento, é a tração. Então, a força resultante no corpo A igual a tração.
Já no corpo B, eu tenho aqui o peso para baixo e a tração para cima. Então, a força resultante aqui no corpo B, dois vetores, mesma direção em sentidos contrários, o módulo é a diferença entre eles, né? Então, vai ficar PB, peso do corpo B, menos a tração. Feito isso, eu tenho que substituir na segunda lei de Newton, que me diz o quê? Que força resultante é o produto da massa vezes a aceleração. Eu vou fazer isso para os dois corpos. No caso, primeiro aqui, ó, corpo A, a força resultante vezes a massa vezes a aceleração vai ficar tração, porque a força resultante no corpo A é somente a tração, igual a massa do corpo A vezes a aceleração. E agora, aplicando a segunda lei de Newton para o corpo B, a força resultante, ó, PB menos T. Então vai ficar PB menos T igual a massa, no caso do corpo B, né, vezes a aceleração. Que aceleração é essa? Quando eu solto isso daqui, esse corpo B começa a puxar o corpo A. Então o corpo B cai e o corpo A vai para a direita, né? Porque não tem atrito aqui. Qualquer força que eu coloque aqui, qualquer massa que tenha nesse corpo B aqui, ele vai puxar o corpo A. Não tem atrito, né? Então vamos lá. Quais os valores que eu tenho aqui? A massa do corpo A, que é igual a 10. A massa do corpo B, que é igual a 20 kg. E eu tenho o peso aqui, eu não preciso, ó, como não entra na força resultante aqui, eu não preciso saber o peso do corpo A, mas eu preciso saber o peso do corpo B. Então como é que eu calculo o peso do corpo B? Peso do corpo B igual a massa do corpo B vezes a aceleração da gravidade, ou seja, é só multiplicar por 10, né? Então o peso do corpo B vai ser igual à massa dele, que está aqui, que é 20, vezes 10, que é igual a 200 newtons. Certo? Então eu vou substituir tudo isso aqui que eu tenho nas equações que eu tenho ali, ó. A massa do corpo A, a massa do corpo B e o peso do corpo B, que está aqui, que é 200. Certo? Então vamos lá. Aqui vai ficar a primeira equação, ó, T igual a massa do corpo A, que está aqui, ó, 10 vezes A. O peso do corpo B está aqui, 200. 200 menos T igual a massa do corpo B, que está aqui, 20 vezes A. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho duas equações e duas incógnitas, ou seja, eu tenho um sistema de equações. Eu vou escrever isso aqui agora como um sistema. Pronto, então eu tenho que resolver esse sistema. Como é que eu faço para resolver esse sistema? Basta somar os dois lados da equação. Eu posso cortar esse com esse, porque t menos t é zero. O que sobra? 200 igual 20A mais 10A. Ou seja, 200 igual 20A mais 10A, 30A. Eu quero saber o A. Então, A igual a 200 dividido por 30. Eu posso cortar esse zero com esse zero aqui, ó. Então, eu tenho que A é igual a 20 dividido por 3 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta da letra A. Eu posso deixar assim, posso resolver também, mas eu posso deixar assim, em forma de fração, certo? Agora, eu quero saber a tração. Como eu já tenho o valor de A, eu vou substituir aqui nessa segunda equação, t igual a 10A, que é só multiplicar por 10 aqui, né? A vezes 10, que eu acho t. Então, a B aqui, ó, essa aqui ficou a resposta da letra A, né? E a B vai ficar aqui t igual a 10 vezes A. O A está aqui, né? Ó. 20 dividido por 3. Então, vai ficar t igual a 10 vezes 20 dividido por 3. Ou seja, t igual a 10 vezes 20, 200 dividido por 3 newtons. Certo? Então, está aqui a resposta do item B. Então é isso. Se vocês gostaram, deixa o like, curta, compartilha para mais conteúdos como esse. Um abraço e até a próxima.